Vídeo hoje para falar sobre esse jogador experiente, meio-campista, que pode fazer aquela função mais centralizada, dando um passe para os seus companheiros e vir com uma grande referência nas últimas temporadas, tanto na Série B quanto também na Série C do Campeonato Brasileiro, que é o Thiago Alagoano. Você conhece ele? Ex-Criciúma, Brusque, Joinville, Asa, já passou por vários clubes, no futebol brasileiro e atualmente se encontra livre no mercado, após rescindir o seu contrato ainda no mês de abril com a equipe do Brusque, onde foram realizadas 19 partidas com ele em campo. Em 2023, a coisa não andou tão bem assim para o Brusque, que fez uma pequena reformulação para o seu elenco na Série C. O Thiago Alagoano deu apenas uma assistência nas suas 19 atuações no primeiro trimestre. Essa informação lá da Camila Souza, do Globo Esporte, todos os créditos aí ao pessoal, onde ela colocou o seguinte no seu Twitter, abre aspas, sobrenomes no mercado, Thiago Alagoano, meia de 33 anos com passagens pelo Brusque e Criciúma, foi oferecido ao Santa Cruz. Felipe Conceição, por hora, negou. Quer jogadores mais jovens, fecha aspas, Esta informação também é importante sobre a recusa do próprio técnico, o Felipe Conceição, na montagem no seu elenco para a Série D de 2023, tendo também uma grande reformulação em relação ao time, que disputou o Campeonato Pernambucano e buscando jogadores principalmente mais jovens. Eu até entendo esta teoria, não sou a favor de sempre os jogadores, é óbvio, você precisa ter aquela referência dentro do elenco, com uma rodagem muito maior, já conhecendo, por exemplo, a competição, e os outros mais jovens, algumas apostas que cheguem desconhecidas, mais baratos também, nessa parte financeira, para estourarem durante a competição. Porém, eu veria no nome do Thiago Alagoano a sua experiência para ser aquela grande referência, não para ser apenas mais um dentro do elenco. Eu acredito que o Thiago Alagoano, o próprio Pipico lá na frente, são jogadores com maior renome, também com maior experiência em competições difíceis, principalmente buscando acesso. O Thiago Alagoano, por exemplo, com o Brusque, na Série D, na Série C do Campeonato Brasileiro, acho que faria sim sentido. Não para encher o elenco de jogadores desta maneira, mas peças pontuais, na minha avaliação, faria sim um sentido. Pelo menos nesse atual momento, estou gravando esse vídeo no dia 25 de maio, não tem nenhum tipo de atualização a respeito do assunto. Seria sim uma boa contratação, um jogador que de fato no último ano, em 2022 pelo Criciúma, não foi aquele mesmo Thiago Alagoano das últimas temporadas. Ainda assim, com números razoáveis, 42 jogos em 2022 pelo Tigre Catarinense, com 5 gols marcados e uma assistência. Agora em 2023, pelo menos, não é um jogador, por exemplo, que está vindo de lesão ou do futebol do exterior muito tempo parado, nada disso. Só não foi bem lá no elenco do Brusque, na disputa do estadual. No ano passado, na disputa, por exemplo, da Série B, ele participou de 32 partidas, das 38 do Criciúma na temporada passada, e anotou, no geral, 2 gols na segunda principal competição do país. Em 2021, uma das principais temporadas dele também com a camisa do Brusque, ele participou da Série B do Campeonato Brasileiro, com 37 jogos, 5 gols marcados e também outros 5 passes para os seus companheiros. Foi um nome importante naquele elenco do Brusque, que conseguiu a permanência na Série B. Tinha também outros jogadores importantes, como por exemplo o Edu, que foi o artilheiro da segunda, no centroavante ex-Cruzeiro. Também o Garcês, um ponto esquerdo, se eu não estiver enganado, hoje ele está lá no futebol da Bulgária. Alguns bons jogadores dentro daquele elenco do Brusque. Em 2020 ele conseguiu uma baita campanha também na Série C do Campeonato Brasileiro, onde conseguiu o acesso com o Brusque, em 21 partidas. Ele marcou no total 12 gols, além de 2 assistências naquele período. Foi sim um jogador muito importante na conquista do acesso. Até mesmo em 2019, a última participação do Thiago Alagoano na Série D do Campeonato Brasileiro, foram 16 atuações, 13 delas como titular e 8 gols marcados. Então é um jogador que já conhece a competição, a Série D do futebol brasileiro, vinha em 2 boas Série B, por exemplo, do futebol nacional, participando, e nesse momento acho que tem espaço tranquilamente na Série C do Campeonato Brasileiro, até mesmo porque não, na Série D, na minha avaliação, seria um nome de referência. Tanto é que, segundo informações do jornalista Udinho Menezes, ele foi procurado pelo Paysandu após ficar livre no mercado, Até o momento a gente não tem nenhum tipo de atualização sobre essa história, mas foi um jogador que, por exemplo, esteve na mira do Paysandu na preparação para a disputa da Série C, do Campeonato Brasileiro. Pode deixar sua opinião, o que você pensa a respeito do experiente Thiago Alagoano e essa decisão inicial do técnico Felipe Conceição de barrar a sua contratação para a defesa. E, obviamente, para o segundo semestre, as principais energias da diretoria para buscar uma nova contratação, principalmente nessa posição. Quero trazer algumas opções de zagueiros brasileiros que estão livres no mercado. O primeiro deles, o Dankler, 31 anos de idade, zagueirão experiente ex-Vitória, que nessa atual temporada fez 13 partidas, a última delas no dia 9 de março. Então, um jogador que vinha atuando com uma certa frequência, acabou sendo desligado
da equipe baiana após a diretoria do Vitória disse que ele não estava mais para os planos, visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Das suas 13 atuações, todas elas como titular. Então, nessa reformulação do Leão para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o Dankler acabou ficando de fora. Atleta que estava no futebol asiático, né, há bastante tempo, no futebol de fora do país, né, ou seja, no exterior, ele estava desde 2016. Então, um jogador que tem uma rodagem bem grande, né, no futebol internacional e também aqui no Brasileiro, onde ele jogou no Vitória, no Botafogo e também no Joinville. Atleta revelado nas próprias categorias de base do Vitória, quando surgiu com bastante destaque lá em 2010 e teve o principal ano, né, em 2012, na disputa da Série B. Também pelo Botafogo conseguiu fazer uma boa temporada, principalmente no Brasileirão de 2014, foi emprestado em 2015 ao Joinville e em 2016 chegou no Estoril Praia. Fez uma boa temporada lá em Portugal, tanto é que foi negociado com o tradicional Lens, né, da França, onde ele disputou a segunda divisão francesa naquela ocasião. Voltou para o Estoril Praia, passou também no Vitória de Guimarães e jogou no futebol japonês, no Vissel Kobe do Japão, com 33 partidas, um número bastante expressivo para a realidade japonesa em 2019, e no próprio Cerezo Osaka, na temporada de 2021, antes de chegar no Al-Ahly Jeddah, da Arábia Saudita, onde passou por 2 temporadas. Então vinha jogando com frequência também na Arábia, no último ano foram 25 jogos com um gol marcado e agora no próprio Vitória. É uma opção mais cara, mas também de grande referência, está livre no mercado, seria bem mais fácil da gente imaginar, por exemplo, uma negociação. 1,87 m de altura, destro, né, faz mais ali pelo lado direito, pode deixar sua opinião sobre o zagueirão Dankler aqui embaixo nos comentários. Seguindo com o nosso vídeo, quero passar um outro zagueiro, esse um pouco mais barato, em relação, por exemplo, às outras opções que eu irei mencionar no vídeo, que no caso é o zagueiro Everson. Jovem, tem apenas 25 anos de idade, acho que se encaixa tranquilamente dentro da realidade do Santa Cruz. Ele que atualmente joga no futebol da Armênia, e é uma equipe chamada Urartu. Ele disputou apenas 5 jogos nessa atual temporada europeia, não teve, por exemplo, nenhum tipo de grave lesão ou algo nesse sentido, mas acabou ficando livre no mercado, né, após a sua não renovação de contrato lá no futebol da Armênia. 1,90 m de altura, ele que é canhoto, pode fazer o lado esquerdo também pelo lado direito, revelado nas categorias de base do Bahia, onde surgiu com bastante destaque ali no ano como profissional, né? Ainda na temporada de 2016, participou de mais um jogo em 2017 e em 2018, 16 participações em Série A do Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana, enfim, jogador bastante experiente. Bastante promissor naquele momento. Em 2019, no próprio Bahia, ele teve uma grave lesão, tanto é que ele fez apenas 2 jogos, ainda lá no comecinho do ano, na disputa do campeonato estadual. 2020 passou no Portimonense, em Portugal, com 2 partidas na equipe principal, voltou no Brasil e jogou no Paraná Clube, na reta final também daquela Série B. 2021 voltou para o Bahia, inicialmente na equipe Sub-23, com 2 partidas no geral, e 8 no Sub-23 e 8 na equipe principal, sendo grande parte delas também na disputa do campeonato estadual. E em 2022 jogou pelo meu Goiás, onde eu assisti algumas partidas dele, né, na disputa do campeonato goiano. Não foi um nome assim espetacular, mas o Goiás acabou optando pela sua não renovação de contrato, que era só até o final do campeonato goiano, porque já contava com bastante zagueiros ali no elenco. Mas eu achei um jogador interessante na bola aérea, também na saída de jogo, na sua marcação também. Eu achei um zagueiro interessante que poderia ter feito parte do elenco, por exemplo, na composição. Não para ser um titular, não para ser um grande destaque, por exemplo, dentro de uma Série A ou de uma Série B, mas acredito que, por exemplo, dentro da disputa de uma Série D do Campeonato Brasileiro, é um zagueiro jovem que possivelmente não tem um salário tão alto assim, tanto é que estava lá no futebol da Armênia, que é das ligas, né, do futebol europeu que paga mais barato, obviamente dentro da realidade do futebol europeu. Seria assim, uma opção bem interessante e eu gosto também das suas características. Pode deixar a sua opinião sobre o Everson aqui embaixo nos comentários.